Olá! Na segunda parte dessa aula, hoje nós vamos estar vendo alguns conceitos que são extremamente importantes. Essa segunda etapa ela vai ser mais conceitual, nós vamos trabalhar sobre conceitos de máquinas térmicas e vamos conceituar e entender o que é a segunda lei da termodinâmica, para que depois nos próximos encontros, nas próximas aulas, a gente possa aplicar isso de uma forma um pouco mais direta. Vamos observar aqui então, falando sobre máquinas térmicas e a segunda lei da termodinâmica. Bom, a gente estudou a primeira lei da termodinâmica e nós vimos que basicamente ela tem dois statements. Um que é estabelecimento das relações de energia, calor e trabalho. Então ela estabelece as relações de energia, de calor e trabalho. E ela estabelece, basicamente, conservação de energia. Como nós vimos, ela é uma outra forma de a gente escrever a lei da conservação de energia, de forma que a gente tem é, uma, uma implicação disso como o que se faz com base em conservação de energia. Então, certas coisas podem ocorrer, porque a conservação de energia permite, certas questões não podem ocorrer. Mas o que nós vamos ver é que existem um monte de processos que eles ocorrem numa certa direção. E o que significa esses processos ocorrerem numa certa direção? Significa que eu tenho um processo que ocorre de uma maneira, ele, pela primeira lei, ele não teria nenhum impedimento de ocorrer da segunda maneira, mas o que nós observamos é que isso nunca ocorre na natureza. Esse impedimento, que a gente chama de direção, é uma direção preferencial para a ocorrência de certos processos termodinâmicos. O que seriam esses problemas, esses processos? Vamos imaginar então, vou dar alguns exemplos bem simples para vocês entenderem. Se eu tiver dois corpos colocados em temperaturas diferentes, em contato térmico entre si, o que nós observamos? Que o corpo que está com a temperatura mais alta vai fornecer calor para o corpo que está com a temperatura mais baixa. Então o calor ele vai fluir de um corpo com uma temperatura mais alta para um corpo com uma temperatura mais baixa. Então imagine dois corpos com temperaturas diferentes, a hora que eles estão em contato térmico entre si, o calor flui do mais quente, digamos esse, para o mais frio. Mas a gente nunca observa o processo inverso. Nunca a gente vai observar o calor fluindo de um corpo mais frio para o menos quente, para o mais quente. Isso a gente não observa. E não há nenhum impedimento, pensando em termos da primeira lei da termodinâmica, que impeça disso ocorra. Simplesmente se as relações de conservação de energia forem mantidas, isso poderia ocorrer. Um exemplo mais associado à mecânica, mas que também, os dois outros exemplos estão mais associados à mecânica, mas também tem essa mesma relação. Uma bola de borracha, então, se ela for jogada ao chão, ela vai ricochetear várias vezes e vai chegar no repouso. Então a energia cinética ela é transferida para o chão, mas você nunca observa o processo inverso, uma bola parada acumular energia e do nada começar a pular. Ou um pêndulo. Né? Vamos imaginar aqui um pêndulo da coisa mais simples. Imagina esse meu pêndulo aqui improvisado. Esse pêndulo, uma vez que ele é colocado em movimento, ele começa a oscilar em torno do seu ponto de equilíbrio, mas eventualmente ele vai perdendo energia e para. Por que ele para? A gente sabe, a gente já estudou isso em mecânica. Ele para por causa do atrito que tem com o ar. Agora vamos pensar de forma microscópica. O que é esse atrito? Esse movimento pendular, quando ele se choca com as moléculas do ar, ele está transferindo energia cinética para a energia do ar. Então as moléculas que estão aqui ao redor no ar vão ganhar energia cinética, vão aumentar a sua temperatura. A gente já viu, a energia cinética, a velocidade das partículas está associada à temperatura. Ok, sem nenhum grandes questões ali. Agora, por que não acontece o processo inverso? Se eu tenho, por exemplo, esse pêndulo aqui parado e as moléculas do ar eventualmente vão se chocar aqui e vão transferir energia para o pêndulo e ele começa a entrar em movimento espontaneamente. Isso nunca acontece. E por que isso não acontece? Quem vai nos dar essa resposta é a segunda lei da termodinâmica, que vai ser dada uma forma de uma lei, mas a gente vai
ver como forma de uma lei, no sentido que ela vai dizer certos processos podem ocorrer, certos processos não podem ocorrer. Ela não vai explicar o porquê disso. Né? O porquê disso, a gente precisa fazer um estudo mais aprofundado ainda, utilizando de conceitos de mecânica estatística, que nós vamos ver no finalzinho desse componente, quando a gente trabalha com entropia. Mas, então, basicamente, o que nós estamos falando de alguns processos que são chamados processos irreversíveis, que eles ocorrem somente em uma direção. E o que a gente observa é que a segunda lei ela vai definir a direção na qual o processo ocorre. Ela vai dizer se o processo ocorre nesse sentido e não no sentido inverso. Mas, antes da gente estudar de forma um pouco introdutória ainda hoje a segunda lei, nós vamos falar sobre máquinas térmicas, vamos conceituar máquinas térmicas. Então, como eu disse, essa aula ela é bem introdutória, eu vou conceituar essa ideia de uma máquina térmica e depois nós vamos aplicar isso mais à frente. Bom, o que é uma máquina térmica então? Basicamente é um aparelho, um dispositivo, né, que vai receber energia sobre uma forma de calor, vai realizar um ciclo e vai devolver parte dessa energia conforme calor e parte dela em forma de trabalho. Então, nesse diagrama a gente pode esquematizar isso daqui. Então, basicamente uma máquina térmica é uma máquina que ela vai operar entre dois reservatórios térmicos, dois reservatórios de temperatura. Aqui eu estou seguindo a notação do nosso livro-texto, então tem um reservatório quente e um reservatório frio, que estão a uma temperatura quente e a uma temperatura fria. Né? Temperatura fria quer dizer que está a temperatura abaixo da temperatura mais quente. Do reservatório quente, energia, que aqui eu estou colocando, considerando somente em módulo, né? Essa energia térmica Q de energia quente, ela vai entrar na minha máquina térmica. Essa máquina térmica vai realizar um ciclo e parte dessa energia vai ser transformada em trabalho e parte dessa energia volta para o ambiente ou volta para o universo que está em contato com essa máquina, né, no sistema, como forma de calor também, que aqui a gente está chamando de QF, também módulo, que é o calor, no caso frio, em contato com o reservatório frio. Com uma questão de notação, é importante colocar, a máquina térmica, né, ela vai realizar um trabalho que aqui a gente está chamando de W de Mach, então o trabalho da máquina. Então ele é positivo o trabalho que a máquina realiza. Se eu tiver então um trabalho negativo, quer dizer que esse trabalho ele é realizado sobre a máquina. Então, só uma questão de notação, para a gente não se confundir. Trabalho positivo é o trabalho que a máquina térmica realiza. O trabalho negativo é um trabalho realizado sobre essa máquina térmica, tá bom, gente? Bom, e aqui o calor F, o calor frio, é aquele que vai para o reservatório frio. Bom, partindo da primeira lei da termodinâmica, nós vamos observar o seguinte. Primeiro, nós definimos uma máquina térmica, ela precisa trabalhar em ciclo. Como ela trabalha num ciclo, ela vai sair de um ponto inicial e voltar ao seu ponto inicial, que vai se coincidir com o fim desse ciclo. De forma que, se ele passa por um processo todo e volta ao mesmo ponto de origem, a variação de energia interna é igual a zero. Bom, lembrando da primeira lei, né? A variação de energia interna é igual ao calor mais o trabalho associado. O que nós temos? Essa variação de energia interna vai ser igual a zero. O calor aqui eu vou chamar de calor total envolvido nesse processo. E o trabalho é igual aqui ao trabalho da máquina. Né? De forma que eu vou ter então o quê? Que o trabalho realizado da máquina é igual ao trabalho, desculpem, ao calor total. Bom, a gente pode definir o calor total como a diferença entre os calores associados ao reservatório quente e ao reservatório frio. Então, o calor total é, em módulo, o calor quente menos o calor frio. De forma que o trabalho que essa máquina vai realizar é a mesma coisa, esse módulo do calor quente menos o calor frio. Cuidado aqui, nós estamos falando de calor que está associado a um reservatório térmico. Não necessariamente nós estamos falando da temperatura, então isso depende do calor transferido e não da temperatura dos reservatórios. É claro que isso está associado, o calor é transferido com a temperatura do reservatório associado, mas não é a temperatura e sim a quantidade de calor transferida. Com isso, a gente pode fazer uma definição de eficiência de uma máquina térmica. Então, o que é essa eficiência ou chamado rendimento de uma máquina térmica?
é então a taxa de trabalho resultante que ela vai ter em função da quantidade de calor que ela recebeu. Ou seja, quanto de trabalho eu consigo executar nessa minha máquina em função da quantidade de calor que eu recebi. Isso vai me dar a eficiência dessa máquina, o rendimento. Uma máquina perfeita, que o rendimento fosse, a eficiência na verdade fosse 1, eu conseguiria transformar todo o trabalho, todo o calor recebido em trabalho. Bom, então, como a gente viu, esse trabalho aqui, ele é a diferença entre o calor quente menos o calor frio, dividido pelo calor quente, que é o calor que a máquina recebe. Então, eu posso rearranjar isso e escrever como eficiência como 1 menos QF sobre QQ, calor frio sobre calor quente. Naturalmente, o calor frio sempre é menor do que o calor quente, de modo que essa eficiência sempre vai ser menor que 1. Bom, e agora para a gente definir, né, a segunda lei da termodinâmica, de forma diferente do que a gente tem na mecânica clássica ou no eletromagnetismo, que nós temos associados a uma pessoa como Newton ou como Maxwell no eletromagnetismo, a termodinâmica ela não tem um nome associado a ele. Ele foi uma teoria construída por muitas pessoas em um longo intervalo de tempo de uma forma bem colaborativa. Então, nós não temos uma única formulação da segunda lei da termodinâmica. O que nós temos são diferentes formulações que, em essência, dizem a mesma coisa, mas que nós temos diferentes formas de enxergar a segunda lei da termodinâmica. Uma delas, então, e aí falando em relação a máquinas térmicas, né? Eu posso dizer que é impossível construir uma máquina térmica que converta todo o calor recebido em trabalho. Voltando aqui, converter todo o calor recebido em trabalho significaria que eu não teria esse calor sendo desperdiçado, né, para o reservatório frio, de forma que eu teria uma máquina com 100% de eficiência. E a segunda lei, na formulação de Kelvin, diz que isso é impossível. Não posso construir uma máquina térmica que vai converter todo o calor em trabalho. Eu posso também escrever na formulação de Clausius, que é impossível construir um refrigerador, aqui estou pensando num processo inverso, não de uma máquina que vai realizar trabalho, mas que vai ter um trabalho sobre ele, vai refrigerar algo, que opere sem consumir nenhum trabalho. É impossível ter isso. Ou ainda na forma de Kelvin Planck, é impossível construir uma máquina térmica que, operando num ciclo, não produz efeito nenhum além da entrada de energia para calor de um reservatório e a realização igual à quantidade de trabalho. Todas essas formulações implicam na mesma coisa. Dizer que não existe uma máquina térmica perfeita, que eu tenha eficiência de 100%, que ao longo desse ciclo eu consiga converter toda a quantidade de calor em trabalho. Se a gente voltar aqui, né, nessas formulações que eu estou usando aqui na primeira lei, eu vou ter, né, vamos pegar um exemplo para a gente trabalhar aqui, vamos imaginar um refrigerador. Então, a substância de trabalho, né, ela passa por um ciclo. O que é a substância de trabalho? Só para vocês entenderem. É o fluido, o gás, o que eu tiver fazendo o processo cíclico dentro da minha máquina. Então, vamos imaginar que eu estou falando de um refrigerador, ou um condicionador de ar. O fluido de trabalho, ou substância de trabalho, por exemplo, nesse caso, seria um fluido refrigerante, que antigamente eram usados aqueles CFCs, né, aqueles clorofluorcarbono, que foram banidos porque eles fazem problema para a camada de ozônio. Hoje nós temos HCFCs ou HFCs, que são hidroclorofluorcarbonos ou hidrofluorcarbonos. São substâncias que são usadas nesses gases refrigerantes. Ele realiza um processo dentro da máquina. Ele realiza, então, um ciclo, ele é expandido, ele é comprimido, de uma determinada hora ele vai ser liquefeito, depois ele vai ser transformado em gás novamente. Nesse processo ele vai então transportar calor, então no caso de um condicionador de ar, como a gente está falando, o que eu quero fazer é transportar o calor de um ambiente fechado, minha sala que eu estou querendo refrigerar, para o ambiente externo. Minha sala, reservatório térmico frio, aquele que eu estou tirando então calor, jogando para fora.
né? Um refrigerador, nesse caso, um condicionador de ar, basicamente ele é uma bomba térmica, ele vai transformar calor, vai transportar calor dessa sala para um ambiente externo, que o ambiente externo seria o reservatório quente. Ele está funcionando num outro processo aqui. E para isso o calor, ele não, desculpe, o trabalho, ele não é realizado pela máquina, mas ele é realizado sobre a máquina. Enfim, quando esse processo todo ele ocorre, eu não consigo fazer isso sem precisar injetar trabalho. Da mesma forma como eu não consigo transportar toda a energia na forma de trabalho sem que eu tenha nenhum tipo de desperdício. É isso que as formulações da segunda lei elas estão fazendo. Então, quando a gente fala da segunda lei da termodinâmica, basicamente o que nós estamos dizendo é não existe máquina perfeita. E isso é uma impossibilidade. Além disso, ela vai dar para nós um direcionamento para qual esses processos vão ocorrer. Né? Aqui a gente está falando mais em relação à segunda lei para as máquinas térmicas, a gente vai aprofundar isso nas próximas aulas, mas tenho isso em mente. A segunda lei da termodinâmica, ela diz que não existe máquina perfeita, não existe aproveitamento de 100% da energia num processo cíclico que ocorre dentro dessas máquinas. Então isso impossibilita um monte de processos, impossibilita certas coisas. Por um bom tempo foi-se procurado o chamado moto contínuo ou moto perpétuo, que isso basicamente na Idade Média, ali pelo Renascimento. Era a ideia de se buscar uma máquina que funcionasse de forma contínua, sem que nenhum trabalho precisasse ser realizado sobre ela. Isso não existe, né? Não é possível, porque isso viola a segunda lei da termodinâmica, que diz justamente o oposto. Não existe uma máquina térmica perfeita, não consigo transportar toda a quantidade de calor em termos de trabalho, eu não consigo ter um rendimento de 100%. Em outras palavras, é isso que a segunda lei da termodinâmica nos diz. Vamos aprofundar mais isso em relação a outras máquinas térmicas e uma formulação depois um pouco mais quantificável da segunda lei nas próximas aulas.